Morreu hoje o jovem autista que foi agredido por criminosos em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Nós vamos ao vivo lá para a região com o repórter Rafael Ribeiro. Ele esteve com a mãe desse rapaz, com a mãe do autista, e atualiza para a gente as informações. Rafael, é até difícil, né, gente? É muito difícil a gente falar de uma perda dessas, um caso muito chocante que deixou a gente que assiste e que conta essa história indignado. Imagina o sentimento da família, né? Agora sim, boa noite para você. Conta pra gente como é que foi esse caso, inclusive as conversas que você teve, né, com essa família. A gente vai voltar com o Rafael daqui a pouquinho, restabelecer a conexão com ele. Mas olha só, é uma situação muito complicada, né? A gente está falando da morte de uma pessoa autista, um jovem de 19 anos, toda a vida pela frente, muito querido pela família com toda certeza. Inclusive nós falamos com a mãe dessa vítima, ela que nesse momento de dor, nesse momento de luta, falou de tantos dias que ela estava enfrentando uma luta para que esse filho sobrevivesse. Era uma luta por sobrevivência. E, infelizmente, foi uma luta perdida nesse caso. E o Rafael conversou com essa mãe. Rafael, conta pra gente os detalhes, porque é um caso muito chocante. A gente fica aqui consternado com essa situação e eu quero que você conte pra gente o sentimento, o que você viu dessa mãe, é claro, sofrendo esse luto, mas ela vinha de uma luta de dias, né, para que o filho sobrevivesse. Boa noite para você. Exatamente, Carol. Boa noite para você, a todos que acompanham Cidade Alerta Minas. Eu conversei com ela a primeira vez na frente do hospital. Ela disse que tinha esperança de ver o filho dela levantando daquela maca, daquela cama de hospital, né? Mesmo que os médicos disseram que ele tinha aí quase 0% de recuperar a questão neurológica, porque foi muito danificada com as pancadas. E um caso que aconteceu no dia 15, esse jovem de 19 anos que tem um transtorno do espectro autista, chegou nela e falou: mãe, eu vou ali na casa de um amigo. E ela disse: vai, fica à vontade, mas não demora. E quando ele foi, estava voltando aí, né, se deparou com um homem na rua, um homem que estava transtornado com a suspeita de um surto psicótico. E aí o homem perguntou para ele: o que você está me olhando? E ele: não estou te olhando não estou te olhando. Ficou assustado também com a situação, né? E aí, de acordo com as testemunhas, esse homem pega um pedaço de pau e vai para cima desse jovem, golpeia ele por várias vezes, ele cai no chão e é esse vídeo que a gente tem de acesso, que a gente até teve que dar uma travada aí, né? Porque as imagens são muito fortes. Nas imagens reais mostram aí que o homem, ele bate nesse jovem sem nenhuma dó, né? Na frente de todo mundo, né? Vai batendo e o jovem ele caído no chão. O que mais chama a atenção é que todo mundo que está ao redor não faz nada, assiste de camarote, né? Algumas pessoas gravam ainda essa cena e é uma situação que deixou mais a mãe enfurecida ainda. Como o homem que vai sendo levado para o hospital com surto psicótico ganha alta. Ela falou: Rafa, o meu filho também tinha essas crises. E quando tinha essas crises, o SAMU era chamado, ia também a polícia militar junto, ele era imobilizado e aí era sedado. Só ganhava alta no momento que estivesse calmo. E ela não entendeu por que esse homem vai no hospital, segundo a versão dela, quebra a unidade hospitalar, né, briga com pessoas, agride profissionais, sai dali e oferece risco para o filho dela. O filho dela que estava de maneira inocente, né, voltando para casa, tinha uma mentalidade de criança, Carol. E mesmo assim não foi perdoado por esse homem que, na versão de testemunhas, só queria matar esse jovem. Diz que hoje eu vou matar um. E foi o Samuel, infelizmente, que estava na frente nesse momento de fúria e nesse momento de raiva. Eu conversei com ela, com a família, ficou 11 dias aqui em Patos de Minas. Esse caso ganhou repercussão em toda a nossa região. Vamos trazer com exclusividade uma entrevista dela hoje, aqui, daqui a pouquinho, na tela da Cidade Alerta Minas, para a gente contar essa história, para o pessoal de casa entender essa tragédia, viu, Carol? Volto com você. É uma tragédia realmente, obrigada pelas informações, viu, Rafael? E é uma tragédia realmente porque a gente está partindo do princípio de uma crueldade muito grande. O que passa pela cabeça de uma pessoa de pensar que pode agredir alguém?
E a gente sabe que a violência, ela começa aqui dentro, ela começa aqui. A pessoa pensa, a pessoa fala, a pessoa digita. A gente está falando de uma era digital em que as expressões são livres e as pessoas escrevem o que bem querem, sem saber ou sem se importar se estão ofendendo. É aí que começa a violência. E pode chegar nisso aqui, ó, em homicídio, numa morte cruel, numa morte brutal, que deixa uma família enlutada, que deixa pessoas estarrecidas com um vazio imenso que não pode ser preenchido por nada nem por ninguém. Porque, afinal de contas, é uma vida que se foi. E ele era muito amado, muito bem cuidado, com toda certeza. Uma pessoa com espectro autista que só por olhar para alguém foi agredido tão brutalmente a pauladas. Isso é revoltante, isso é de se indignar. O que a gente espera é que realmente haja uma punição muito severa para casos como esse. A gente está falando desse caso específico hoje aqui, mas como esses são tantos que ficam impunes. É por isso que as famílias têm que falar, como essa mulher teve coragem de falar. Afinal de contas, ela está com uma dor muito grande, talvez nem era o momento, mas ela quis se expressar e ela está destruída. Destruída pela covardia, pela maldade do ser humano. O homem que disse, hoje eu mato um. O que passa na cabeça dessa pessoa? E a gente fica pensando na família dessa pessoa também, né? Porque muitas vezes os pais não têm culpa de nada. A família, os irmãos, os pais não têm culpa. Porque de um mesmo lar, dois irmãos criados sobre o mesmo teto, sob as mesmas condições, com o mesmo pai e a mesma mãe, tomam rumos diferentes. Um vai para o bem, um vai para o mal. Isso acontece. Então não pode nem culpar a família nesse caso. A família dele, do agressor, também deve estar sofrendo com isso. Porque afinal de contas agora, ele é considerado um assassino. Ele matou uma pessoa, agrediu covardemente e agora, tantos dias depois, quase 20 dias depois, o jovem de 19 anos que podia ter uma longa vida pela frente, infelizmente não resistiu. É realmente muito revoltante uma situação dessa. A gente vai acompanhar o desfecho disso aqui no Cidade Alerta Minas, na TV Paranaíba, porque a gente tem que trazer esses casos à tona justamente como alertas. Alertas para quem tem esses rompantes, alerta para quem convive e pode denunciar, porque afinal de contas, quando a gente presencia e não denuncia, também é omissão. Então são tantas questões que a gente traz aqui, não só por informar, não só por dar a notícia, mas é um alerta. Serve para a gente aprender, a gente também aprende com os erros, e principalmente com o erro do outro, que é melhor ainda, né?